RCP Notícias. Em Cabo Verde, o relógio já marca 13 horas. Estamos iniciando o Jornal da Tarde da RCV para esta terça-feira e abrimos com os principais títulos. Boa tarde. Sindicatos dos profissionais da saúde mantêm um pré-aviso de greve dos profissionais do setor por final do mês e início de agosto. Nas vésperas do debate sobre o Estado da Nação, a agremiação que representa os empresários de Sotavento está apreensiva com o atual cenário. Desabamento de terra em Santo Antão provoca 3 feridos, 2 dos quais transportados para o Hospital Regional João Moraes. China consegue que as principais facções palestinianas assinem acordo para governação comum após a guerra em Gaza. Microsoft acusa a União Europeia de ser a responsável pela maior falha informática registrada até o presente devido à atualização defeituosa da segurança. Notícias para conferir neste jornal, a edição e a apresentação de Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. Mantém-se o pré-aviso de greve dos profissionais da saúde para os dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto. A decisão foi confirmada esta manhã na cidade do Mindelo, em conferência de imprensa, pelo representante dos sindicatos da classe. Uma posição de que mantém, tendo em conta o incumprimento do acordo assinado em novembro de 2023 e pelo arrastar das pendências laborais, conforme a Patrícia Martins. Decorridos quase 9 meses após o acordo assinado entre as partes, há incumprimentos, bem como necessidade de clarificação das propostas feitas pelo Governo, afirma Luís Fortes, representante dos 7 sindicatos dos profissionais de saúde. Classe que diz estar revoltada e descontente com o arrastar das pendências. Por isso, o pré-aviso de greve mantém-se, não obstante o encontro ontem, do qual os sindicatos saíram não convencidos quanto à resolução das exigências da classe. Nós fizemos um encontro ontem com o Governo e precisamente porque nós introduzimos um pré-aviso de greve na sexta-feira e convocaram-nos um encontro para analisarem o conteúdo do nosso pré-aviso de greve. Do encontro nós não saímos, digamos assim, convencidos de que teríamos tudo o que nós exigimos a tempo e a hora. Contudo, ficaram de entregar alguns documentos até quinta-feira, mas mesmo assim nós mantemos o pré-aviso de greve, tendo em conta que há necessidade de mostrar que os trabalhadores não estão satisfeitos, principalmente no que tange à remuneração, o enquadramento dentro da tabela remuneratória que apresentaram nos planos de carreiras, funções e remunerações. Por isso, nós mantemos esta greve marcada para 21 de julho, 1 e 2 de agosto. Apesar de consciente dos impactos desta paralisação a nível nacional, mesmo para os próprios profissionais de saúde e a população, Luís Fortes reage assim quando questionado sobre uma possível requisição civil. A requisição civil é um último recurso e que não deve ser utilizado desta forma. E recorrentemente os sucessivos governos têm feito, portanto, a requisição civil. A requisição civil é um recurso, às vezes, utilizado nesta situação precisamente para cortar o direito do trabalhador, que é, portanto, de fazer greve, anular o efeito da greve. Isto é muito mau e tem efeitos negativos para a imagem de Cabo Verde em termos das organizações mundiais do trabalho. A greve é precisamente porque os profissionais de saúde defendem a situação da classe, bem como o Sistema Nacional de Saúde, diz o dirigente sindical e médico Tito Rodrigues, sublinhando que o Sistema Nacional de Saúde está numa situação crítica. Há um desinvestimento em todas as estruturas de saúde, a nível da continuação de determinadas prestações. Há um desinvestimento em termos de recrutamento há vários anos e nós temos estruturas de saúde que trabalham no limite e é quase impossível fazer uma greve porque nós já vivemos em situação inferior aos serviços mínimos. Portanto, há uma sobrecarga dos profissionais de saúde para garantir serviços continuados com um efetivo que é abaixo do serviço mínimo. Portanto, é claro que deverá haver impacto, é claro que haverá requisição civil porque os efetivos que nós temos nem chegam ao que deviam ser. Portanto, nós estamos constantemente sob tensão em termos de exigência para os profissionais de saúde e é o que nós estamos a reivindicar. Nós temos enfermeiros jovens no mercado e não são recrutados enfermeiros. Nós temos necessidade de técnicos de análise, de radiologia, não há formação, não são recrutados. Há uma situação a nível dos recursos humanos que é extremamente grave e é o alerta que nós deixamos à sociedade cabo-verdiana porque nós vemos o nosso futuro de forma muito sombria. Os profissionais de saúde mantêm o pré-aviso de greve de 31 de julho a 2 de agosto a nível nacional.
E a uma semana do debate sobre o Estado da Nação no Parlamento, o vice-presidente da Câmara do Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento, Nuno Pires, disse apreensivo com a situação das empresas e com a economia do país. Como causa do atual cenário, Nuno Pires aponta as dificuldades do setor dos transportes marítimos e aéreos agravadas pela guerra na Ucrânia. Este ano que terminou foi um ano, portanto, como todos sabemos, de grandes dificuldades, sobretudo por causa dos efeitos da inflação, né, devido à situação de guerra na Ucrânia, também no Médio Oriente, que tem aumentado significativamente o preço do transporte das mercadorias e também internamente temos a nossa situação dos transportes, que, para nosso entender, é uma situação que tem que ser resolvida sob a pena de continuarmos, portanto, a ter dificuldades acrescidas, né? Porque sem transportes não há circulação de mercadoria, de pessoas e bens, né? E daí que é essencial que se resolva a questão dos transportes marítimo e aéreo internamente. O que também tem de ser resolvido internamente, alerta Nuno Pires, é a problemática do financiamento às empresas. O vice-presidente da Câmara de Comércio de Sotavento reconhece o esforço que o governo tem feito para melhorar o ambiente de negócios, mas diz que não é suficiente. Nós temos estado atentos a todas as medidas que o governo tem tomado, né? E no sentido de criar um ambiente favorável para o financiamento das empresas e da economia, mas só isso não é suficiente. É preciso que haja uma cultura de crédito, porque nós sabemos que os nossos bancos têm liquidez e portanto, tem que pôr dinheiro cá fora, circular, para que as pessoas possam fazer negócio e possam ganhar dinheiro, também possam pagar os bancos e pagar impostos, né? Porque nós o que queremos é fazer negócios, ter empresas, empresários e para que possamos, portanto, honrar os nossos compromissos, né? Com a banca e com o Estado e com os nossos empregados, com os nossos fornecedores. Na mira da Câmara do Comércio de Sotavento está também a Enapor, que Nuno Pires acusa de ter uma logística pouco amiga das empresas. Não é concebível que um empresário traga um contentor, espere 2 ou 3 semanas para que saia do recinto portuário. Tem que ser melhorado nesse aspecto. Não sei o que é que a Anapor tem que fazer, mas tem que fazer algo, urgentemente. E outro aspecto, portanto, quando os scanners avariam, também os empresários não podem ser penalizados. Quer dizer, o scanner avariar, por exemplo, um mês, okay, o empresário não pode ficar com a mercadoria retida um mês na alfândega. O retrato do ambiente de negócios do país, feito pelo vice-presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, a uma semana de ação e a debate do Parlamento. Nuno Pires quer mais apoio às empresas e a resolução dos problemas dos transportes marítimos e aéreos. Amanhã tentaremos ouvir a Câmara de Comércio e Indústria e Serviços de Barlavento e também a Câmara do Comércio para além da Acaiza. A economia cabo-verdiana tem crescido, apesar das conjunturas adversas provocadas pela Covid-19, pelas guerras, afirmou Celso Ribeiro, vice-presidente do Grupo Parlamentar do EPD. Celso Ribeiro falava ao programa Direto ao Ponto da Rádio de Cabo Verde, tendo proposto para o debate com os demais partidos, com assento parlamentar, o impacto do crescimento económico das políticas sociais. O vice-presidente do Grupo Parlamentar do MPD diz que o crescimento registrado se deve a políticas que considera assertivas e visionárias, implementadas pelo governo para proteger as famílias e as empresas, conforme a Ednea Barros. A inflação em Cabo Verde é importada, considera Celso Ribeiro, deputado do MPD, tendo em conta que mais de 80% dos produtos são importados. Daí, afirma que o trabalho do governo tem foco em diminuir essa carga sobre as famílias e empresas. Os impactos são evidentes, adianta Celso Ribeiro. A política de rendimento e preços não foi determinada apenas para aqueles que trabalham na administração pública e nas empresas, mas também orientada para as pessoas e para as famílias que mais sofrem os impactos das crises, os mais pobres e vulneráveis. Podemos apontar alguns ganhos, nomeadamente a massa salarial, que aumentou 33% em 2022, quando comparamos com 2015. Aumentamos o salário mínimo nacional em 2018 e em 2023, e também está previsto para 2025. Aumentamos também em 2024. E para 2025 estamos a prever um aumento salarial mínimo para 17 mil escudos. Apesar de todas as conjunturas que eu apontei aqui, que foram adversas e interromperam o crescimento, porque nós perdemos, o PIB nosso retrocedeu à volta de 21%, perdemos cerca de 60 milhões da nossa riqueza, mas mesmo nessa conjuntura conseguimos
conseguimos mitigar essas situações. A economia está a crescer e a recuperar, apesar dos desafios da conjuntura adversa, afirma o vice-presidente do grupo parlamentar do MPD. O país está a crescer. Já se fez tudo. Nunca foi dito que o trabalho é árduo face às conjunturas. Sim. O salário médio se aumentou a volta de 36%, superior à inflação, para não só disponibilizar rendimentos e aliviar os encargos das famílias, criamos também o rendimento social de inclusão, que irá beneficiar 9.000 famílias, aumentamos o número de beneficiários de pensão social para 25.000 idosos, subvencionamos o ensino pré-escolar para que as crianças das famílias mais pobres possam ter acesso aos jardins, por exemplo. Introduzimos a gratuidade de pagamento de propinas no ensino básico e secundário, que beneficia 115.000 alunos. Isentamos pagamento da taxa moderadora de saúde, que beneficia cerca de 60.000 pessoas. E com essas políticas assertivas e visionárias, conseguimos debelar esses problemas. Opinião contrária tem a oposição. O PAICV avança que não há fator que seja capaz de impulsionar o crescimento económico no país neste momento. O deputado do PAICV, Julião Varela, aponta para o aumento galopante de gastos do Estado, queda de investimentos e aumento de impostos. Já o CID reconhece o crescimento económico de 5%, mas afirma António Monteiro que o governo não tem tido a capacidade de transformar esse aumento em riqueza para as famílias. E entende o PAICV que o nível de investimento no país está a diminuir, com o governo a ser incapaz de fazer uma boa distribuição de riqueza. Uma situação que desemboca no aumento da pobreza e do desespero da população, que, ao perder o poder de compra e sem emprego, foge do país à procura de melhores condições de vida. Um cenário que dita a escassez de mão de obra, nomeadamente no setor primário, conforme a Joana Lopes. Na ótica do secretário-geral do PAICV, Julião Varela, os investimentos públicos e privados têm estado a decair de ano para ano, apesar do alto nível de endividamento público feito pelo governo. E com a retração económica, o executivo não vem conseguindo fazer uma boa distribuição da riqueza nacional e lança mão ao aumento dos impostos. O governo não consegue fazer uma distribuição correta, portanto, da riqueza nacional, a nível, portanto, dos rendimentos, e isso corre-se, portanto, uma vez mais, de um outro fator que condiciona a vida dos cabo-verdianos, tem a ver com os impostos. Portanto, este governo tem estado a aumentar progressivamente os impostos desde que entrou em 2016 até esta parte, através das taxas alfandegárias. Em 2022 houve aumento dos direitos de importação de mais de 2.000 produtos, em 2024 cerca de 400 produtos. O que impacta diretamente nos preços de todos os bens da primeira necessidade, materiais de construção e medicamentos, trazendo sacrifício e desespero aos cabo-verdianos e surgimento de greves em vários setores, explica Julião Varela. E a população em si está, de facto, a sofrer com medidas insuficientes que têm sido tomadas. Portanto, a luz ficou mais cara, a água ficou mais cara, os transportes ficaram mais caros, os bens alimentares ficaram mais caros, os medicamentos ficaram mais caros e, efetivamente, em matéria de rendimentos, que vamos falar, portanto, no próximo ponto, vamos ver que, efetivamente, não há uma distribuição, portanto, dos rendimentos. O secretário-geral do maior partido da oposição avança que de 2016 a 2022 houve uma destruição de 20.000 postos de trabalho, tendo como consequência a corrida à imigração. E neste momento, portanto, nós temos uma situação em que há um aumento, portanto, de pessoas inativas, portanto, desanimadas, pessoas que querem trabalhar, mas que não conseguem trabalhar, porque não encontram oportunidades e que procuram a saída, portanto, para fora. Porque aqueles que efetivamente poderiam estar aqui a dar a sua contribuição em diferentes setores de atividade estão à procura de sair do país para trabalharem, procurar, portanto, uma nova forma de sobrevivência, que tem colocado o país numa situação extremamente delicada em determinados setores, nomeadamente o setor primário, em que já escasseia mão de obra. O deputado, que falava em nome do PAICV, a defender que os investimentos estão a decair, os impostos a aumentar, os preços a subir e o desemprego e a pobreza a aumentar.
O PSV que propôs no programa Direto ao Ponto da Rádio de Cabo Verde falar exatamente do impacto da subida dos preços na qualidade de vida dos cabo-verdianos. No mesmo programa, o deputado do CID escolheu falar sobre os transportes. António Monteiro defendeu que os transportes, tanto marítimos como aéreos em Cabo Verde, pela sua condição de arquipélago, devem ser eficientes, regulares e, sobretudo, a um preço ajustado aos utentes. António Monteiro falava também esta manhã no programa Direto ao Ponto da Rádio de Cabo Verde, conforme a Carmelita do Rosário. A questão do setor dos transportes aéreos e marítimos no país não foi discutido no Parlamento na altura do debate do Estado da Nação. No entender do deputado António Monteiro, é descaracterizar as ilhas da sua real essência. Debater o Estado da Nação sem ter este vetor fundamental, diria mesmo, importantíssimo para o desenvolvimento económico e social deste país, é passar ao lado de tudo e caracterizar as ilhas como sendo cada uma delas um país bem distante da outra. E nós não somos 10 países, nós somos um país com 10 ilhas. E se nós somos um país com 10 ilhas, nós temos a obrigação de garantir de forma perene que o cabo-verdiano, a cabo-verdiana, aqueles que visitam este país, os nossos imigrantes, os nossos turistas, os turistas que visitam este país, possam ter a liberdade de movimentarem-se de forma tranquila e sem nenhum tipo de constrangimento. O deputado do CID, António Monteiro, neste sentido entende que a questão dos transportes aéreos é aquilo que tem sido e não se vislumbra nenhuma melhoria, apesar de o governo já ter anunciado as possíveis melhorias neste setor. Nos transportes aéreos, é a situação horripilante que nós temos estado a viver. É uma situação que no Parlamento cabo-verdiano e fora dela, a UCIT tem batido e rebatido tantas e tantas vezes que nós não conseguimos entender o porquê do descaso que o governo tem feito relativamente aos transportes aéreos. Nos últimos dias, nós temos ouvido que o governo está preocupado e que vai tomar decisões. Posto isto, e na ótica de António Monteiro, exige-se que o país esteja dotado de um setor marítimo e aéreo e, quiçá, terrestre mais eficiente, regulado e com um preço ajustado aos utentes. Um país arquipelágico como o nosso tem que ter os transportes de uma forma em geral, aéreo e marítimo, para não falar do rodoviário, com uma grande eficiência, uma grande regularidade e, acima de tudo, com preços bastante atrativos para que os cidadãos possam deslocar-se e as suas mercadorias também possam ser movimentadas de uma ilha para outra com a maior facilidade possível e com o preço o mais justo possível. E, infelizmente, no nosso país, nos últimos tempos, nós temos tido grandes dificuldades nesta movimentação. O deputado António Monteiro analisa no programa Direto ao Ponto da Rádio de Cabo Verde o setor dos transportes e diz esperar do governo uma resposta atempada e que resolva de vez a questão dos transportes em Cabo Verde, tanto marítimo como aéreo. E a qualidade do ensino no país está em degradação. Esta é a leitura do líder da bancada parlamentar do PAICV, João Batista Pereira, na sequência do encontro mantido na manhã de hoje com o presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Jorge Cardoso. Preparar o debate sobre o Estado da Nação é o mote da reunião que teve lugar na sede do SINDEP. João Batista Pereira ainda acusa o governo de ter uma postura impositiva, a razão do braço de ferro com as várias classes profissionais, conforme a Nanivaz. Os vários problemas registados no país são frutos das más medidas adotadas pelo atual governo. Para o líder da bancada parlamentar do PAICV, ao nível da educação, o cenário é de degradação. Em Portugal introduziu-se o semestre zero para os estudantes cabo-verdianos, o que significa que também em Portugal estão a constatar que a qualidade do ensino de Cabo Verde está a degradar-se. Cada vez mais os alunos cabo-verdianos estão a enfrentar problemas nos estabelecimentos de ensino em Portugal e temos um braço de ferro claramente entre o governo e a classe docente, e que tem a ver
com os pendentes que vêm de 2016 a esta parte, não são cumpridos. O Estatuto do Pessoal Docente nunca foi implementado pelo atual governo e agora propõe introduzir um novo instrumento de gestão, o PCFR, que, como estamos a ver, também está a ser imposto de forma unilateral pelo governo, que, por sinal, vai aprovar o documento hoje em Conselho de Ministros. João Batista Pereira considera que o governo está esgotado e incapaz de dialogar, criando assim uma situação de instabilidade no país. Situação de instabilidade que está a afligir não apenas o setor da educação, mas também temos a saúde, temos a questão das guardas prisionais, temos a questão dos pilotos, portanto, a nível dos TACV, temos o pessoal da INIDA, enfim, estamos em 2024 com um país, portanto, em convulsão laboral, justamente pela incapacidade manifesta deste governo de dialogar com as classes profissionais. O líder parlamentar do PAICV sublinha que com a educação não se deve brincar e garante exigir abertura para o diálogo ao governo, para que haja um entendimento com os sindicatos dos professores e demais classes profissionais. E em Santo Antão, um desabamento de terra na zona de extração de Jorra provoca 3 feridos, 2 dos quais transportados para o Hospital Regional João Moraes. 3 homens foram resgatados com vida após terem sido soterrados na manhã de hoje durante a extração de Jorra nas imediações da antiga lixeira da zona de Ribeira Brava, entre os municípios de Porto Novo e Paulo. Os acidentados foram socorridos no local pelos bombeiros voluntários do Paulo e transportados pela Delegacia de Saúde na cidade das Pombas, todos conscientes, sendo que 2 apresentam queixas devido a politraumatismo. De acordo com o comandante dos bombeiros voluntários do Paulo, Reri Batista, a corporação foi acionada por volta das 8h30 da manhã, tendo uma equipa se deslocado ao local do incidente, juntamente com elementos da Polícia Nacional e enfermeiros da Delegacia de Saúde para prestarem socorro às vítimas do desabamento de terra. Após terem dado entrada na delegacia, 2 dos 3 feridos foram evacuados, foram transportados para o Hospital Regional João Moraes, na Ribeira Grande, e para já não se sabe como é que evoluiu o estado de saúde daqueles que foram transportados para o hospital. Falamos agora do Campeonato Nacional de Handebol Masculino, que arrancou ontem com a realização de 3 jogos. O bicampeão nacional Asa Stars venceu no primeiro jogo a equipa da Vitória do Paulo. Na segunda partida, Graciosa derrotou o Girassol e no terceiro jogo da noite, RBS da Boa Vista venceu a Académica do Sal. O Valdemar Almeida fez a reportagem. Depois do desfile e entoação do hino nacional e com a presença de autoridades municipais, assistiu-se, antes dos jogos, uma demonstração de pequenos atletas da Escola de Handebol Elam de Lionel Martins. Em conversa com a presidente da Associação de Handebol do Sal, a Estrigilda Oliveira, confessou que, apesar dos constrangimentos, o campeonato arrancou com sucesso. Paduco não é a nível regional, a expectativa é também tem bons jogos, boa competição, porque não é que esse campeonato foi renhido, então não se espera que esse campeonato nacional seja a altura de campeões regionais não tem liaison. O primeiro jogo da longa noite de handebol colocou em campo 2 equipas do Grupo A. O Asa Stars, que tem a responsabilidade de novo de defender o título, e a aguerrida formação da Vitória de Paulo Santo Antão. Vitória esteve bem, sobretudo na primeira parte, iniciou à frente no marcador e quando a poucos minutos do intervalo vencia por 4 bolas de diferença, viu o adversário empatar a 14 para cada lado. Na segunda metade veio ao de cima a experiência e melhor preparação física dos atletas do Asa Stars, que somaram golos atrás de golos, fixando o resultado final em 38-27. Ima Graça, técnico do Asa, disse que o foco continua na revalidação do título. A ideia é renovar o título. Chega ali, mesmo que nunca creia, nós é campeão em título, nós bicampeão em título, não tem que assumir, mas nós é um candidato à renovação desse título para ser tricampeão de Cabo Verde. O técnico do Vitória, Ruben David, deu os méritos à equipa adversária. Esse primeiro jogo, por acaso, a equipe teve bem primeira parte. Alguns aspectos da merda à adversária, que erro que não cometer, aproveitar. É desporto, não chegar a handebol, é um jogo corrido. Já é uma equipa, das parabéns, é bicampeão de Cabo Verde. É uma equipe extremamente forte de jogar direito, mas também não mostrar que não é perto.
Jairson do Asa Stars foi considerado o melhor jogador desta partida. Graciosa do Tarrafal e Girassol foram os protagonistas do segundo jogo. Uma partida mais equilibrada que a primeira, em que Graciosa conseguiu vencer por 21-17. Jairson Tavares, treinador do Graciosa, disse que o jogo demonstra que a modalidade está crescendo em Cabo Verde. Foi um excelente jogo, foi excelente nacional, é isso que nós não temos que estar, para mostrar uma modalidade onde o handball está em fase de crescimento. Então não tem que apostar mais, o handball merece mais. Então é isso. Nós não fazemos show, houve show falha, mas não também não está coruja para o próximo jogo, para não tentar falhar menos e para não tentar implementar no jogo. Por sua vez, e sem papas na língua, Irene Tavares, técnica do Girassol, não poupou críticas à arbitragem. Um grande jogo daquele, porque as duas arbitragens lá, esquecem nível para pitar um jogo daquele lá. A arbitragem foi péssimo. Muito péssimo mesmo. Ok, Graciosa teve ser método e ganha, mas a arbitragem que ajuda não é nada. Que pior árbitro que acho que está dentro daquele campeonato nacional é que os dois lá. Uma hora esse desaforado, esse pior árbitro que está ali. A arbitragem foi péssimo. Cláudio do Graciosa foi o MVP do jogo. A jogar em casa e com uma massa considerável de apoiantes, a Académica do Sal não esteve nos seus melhores dias e perdeu com os rapazes de Bom Sossego, RBS da Boa Vista. Durante toda a primeira parte, RBS soube gerir a vantagem de 4-5 bolas e terminou este período vencendo por 15-10. Com o seu guarda-redes em bom plano, RBS continuou pontuando e conservando a sua vantagem. A 2 minutos do final, a Mica aproximou-se do empate, diminuindo a vantagem para 2 bolas, mas após alguns erros dos jogadores da Académica, a RBS voltou a galvanizar-se e fechar a contagem em 30-26. Marley disse após esta vitória do RBS que a sua equipa preparou-se muito bem este jogo contra a equipa mais titulada de Cabo Verde. Eu não sabia que não estava a jogar uma Académica, que é a equipa mais titulada na Cabo Verde, e nessas casas não preparar, não treinar, não preparar para o que é esse jogo, o que é que não é a deste, jogar e sair direito, não dominar de princípio a fim, não para vantagem de princípio a fim, não quis conseguir jogar na nossa de perto, então não estou orgulhoso do que é que rapazes fazer hoje. Já o treinador Bruno da Mica apontou algumas falhas da sua equipa. Jogo não consegui acertar no ataque, quando não consegui acertar no ataque não fazes gol. Depois no princípio do jogo não bateu a bola na ferro, cada gol e às vezes bem marcar, são uma excelente equipa, tem algumas dinâmicas, ela é interessante, é mais forte que nós, vencer, é parabenizar-se. E agora é bem correr atrás de os últimos 2 jogos que falta gente. O título de melhor jogador deste match recaiu sobre João Vieira, do RBS. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde quando são 13 horas mais 28 minutos. Dos Estados Unidos da América chega-nos a informação de que a vice-presidente norte-americana Kamala Harris ultrapassou o número necessário de delegados para garantir a nomeação como candidata presidencial do Partido Democrata nas eleições de novembro próximo. Na rede social X, a democrata escreveu que estava orgulhosa de ter alcançado esta meta e disse estar desejosa de aceitar formalmente a nomeação em breve. Entre domingo à tarde e segunda-feira à noite, a campanha de Harris angariou $100 milhões. E a democrata diz ainda que acredita num futuro que fortaleça a democracia, que proteja a liberdade de reprodução e garanta que todas as pessoas tenham a oportunidade não só de sobreviver, mas de progredir. No final da declaração, Kamala Harris diz que tenciona unir o partido à nação e derrotar Donald Trump em novembro. O Hamas anunciou hoje que assinou um acordo de unidade nacional na China com outras organizações palestinianas, incluindo a sua rival Fatah, um texto que, segundo a China, prevê uma governação comum após a guerra em Gaza. Um total de 14 facções reuniram-se nos últimos dias em Pequim como parte de uma nova tentativa patrocinada pela China para encontrar compromissos entre os diferentes componentes da cena política palestiniana. O ministro das Relações Exteriores da China deu as boas-vindas a um alto funcionário do Hamas, bem como a um enviado do movimento palestino rival Fatah. A China pretende desempenhar um papel mediador no conflito, que se tornou ainda mais complexo devido à intensa rivalidade entre o Hamas, que governa a faixa de Gaza, e o Fatah, que governa parcialmente a Cisjordânia ocupada.
A Microsoft diz que a União Europeia é culpada da maior falha informática na sequência de uma atualização de segurança defeituosa. Um acordo de 2009, insistido pela Comissão Europeia, impediu a Microsoft de fazer alterações de segurança que teriam bloqueado a atualização da empresa de cibersegurança CrowdStrike, que causou a falha de cerca de 8,5 bilhões de computadores, afirmou a gigante tecnológica em comentários ao jornal Wall Street Journal. Milhares de voos sofreram atrasos ou foram cancelados, deixando os passageiros retidos em aeroportos de todo o mundo. O problema foi desencadeado por uma atualização defeituosa do sistema Falcon da CrowdStrike, concebido para prevenir ciberataques. Este sistema tem acesso privilegiado a uma parte fundamental de um computador, conhecida como kernel. A Microsoft tem o Windows Defender, a sua alternativa interna ao CrowdStrike, mas devido ao acordo de 2009, celebrado para evitar uma investigação europeia em matéria de concorrência, permitiu que vários fornecedores de segurança instalassem software ao nível do kernel. Desde o início da década de 2000 que a Comissão Europeia tem vindo a acusar a Microsoft de ter uma vantagem desleal sobre outras empresas devido ao seu popular software Windows. Em 2020, o principal concorrente da Microsoft, a Apple, bloqueou o acesso ao kernel nos seus computadores, a Mac, argumentando que isso iria melhorar a segurança e a fiabilidade. Em declarações ao Wall Street Journal, um porta-voz da Microsoft afirmou que a empresa não podia efetuar uma alteração semelhante devido ao acordo com a União Europeia. Ao abrigo da nova lei de mercados digitais, a Europa está atualmente a tentar forçar a Apple a dar o acesso ao seu iPhone para permitir a atualização de lojas de aplicações e navegadores alternativos. Já temos 13 horas mais 31 minutos. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago nesta terça-feira. Neste momento temos um voo da TACV que partiu da Ilha do Sal e vai em direção à ilha de São Vicente, o ATR da Air Senegal, que faz a ligação entre Sal e São Vicente, a chegada prevista no Aeroporto Internacional Cesário Évora quando for uma hora abaixo 47 minutos. Em instantes partiu da Boa Vista o aparelho da TAP que vai para Lisboa e vai chegar na capital portuguesa quando forem 6 horas e 55 minutos. Um pouco mais adiantado está um aparelho da Transavia que partiu da Praia e vai para Marrakech e deve chegar às 6 horas e 14 minutos no seu destino. Da Ilha do Sal partiu o voo da TUI que vai para Amsterdã, chegada prevista às 9h54 horário da Holanda. De São Vicente já está a voar o aparelho da TAP que partiu de São Pedro, vai para Lisboa com chegada prevista às 6 horas e 27 minutos. E finalmente o aparelho da TAP que partiu da Praia e vai para Lisboa deve aterrar na capital portuguesa quando forem 6 horas mais 23 minutos. Pela via marítima neste momento temos praticamente nenhum movimento. Os principais ferros estão nos seus portos de destino. O Dom Tuta chegou em instantes aqui da praia. O Praia da Guarda encontra-se na Ilha do Sal e o Interilha está neste momento atracado ao Cais do Gostável em São Vicente. Falamos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações. Para esta terça-feira, 23 de julho, o sol despontou às 6 horas 14 minutos e 43 segundos e o pôr do sol será às 19 horas 6 minutos e 26 segundos. A lua, que está na fase gibosa minguante, começou o dia visível do céu e o ocaso lunar aconteceu às 8 horas e 14 minutos pelo sudoeste, mas a lua volta a sair pelo sudeste quando forem 21 horas e 13 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu a 1 hora e 22 minutos e a seguinte acontece daqui a pouco quando forem 14 horas e 5 minutos. A primeira pré-bar às 7 da manhã mais 48 minutos e a seguinte será às 20 horas e 12 minutos. E os dados apontam que hoje pode ser um bom dia para a pesca, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 13 horas e 43 minutos até às 15 horas e 43 minutos. Para amanhã, quarta-feira, a primeira baixa-mar vai acontecer às 2 horas e 4 minutos e a seguinte será às 14 horas e 48 minutos. A primeira pré-bar do dia amanhã será às 8 horas e 31 minutos e a seguinte às 20 horas e 57 minutos. Em relação à pesca, amanhã não parece ser um bom dia para pescar, não obstante, caso queira ir tentar, vá entre 2 e 13 até às 4 e 13 da madrugada ou então das 14 horas e 34 minutos, mira até às 16 horas e 34 minutos. E já temos 13 horas mais 34 minutos, já vamos aqui recordar os títulos.
Dissemos que os sindicatos dos profissionais da saúde mantêm um pré-aviso de greve dos profissionais do setor por final do mês e início de agosto. E nas vésperas do debate sobre o Estado da Nação, a agremiação que representa os empresários de Sotavento está apreensiva com o atual cenário. Desabamento de terra em Santo Antão provoca 3 feridos, 2 dos quais transportados para o Hospital Regional João Moraes. A China consegue que as principais facções palestinianas assinem acordo para governação comum após a guerra em Gaza. Microsoft acusa a União Europeia de ser a responsável pela maior falha informática registrada até o presente devido à atualização defeituosa da segurança. Anatólio Lima na edição e apresentação deste jornal. Às 14 teremos os títulos com a Edneia Barros. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV.